Então, estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco e hoje com o tema materiais recicláveis ou então resíduos sólidos e a sua relação com a saúde e com a sustentabilidade ambiental. Então, contamos hoje com a participação das professoras Marta e Camila, do curso de enfermagem, dos alunos, tanto da enfermagem quanto da nutrição, e também com duas convidadas muito especiais. São duas senhoras, a dona Ana e a dona Carmen, que trabalham na Associação de Reciclagem Pôr do Sol. E a gente vai conhecer um pouco o trabalho delas. É um trabalho assim muito bonito, né? Muito importante para a sociedade e que a gente vai interagir então um pouco com elas. E eu quero iniciar dizendo que de forma muito errônea a gente fala lixo. E eu já fui corrigida por elas, que a gente não se fala em lixo, porque para elas a questão é a sustentabilidade, é o ganha-pão delas no dia a dia. Então eu vou pedir para que a dona Carmen comece falando um pouco o que representa esse trabalho para ela. Representa a gente separa os material, né? Eu mesmo sou do fardo, fazer os fardos. E ela que me ensinou, o marido dela estava doente, ex-marido que ela não separou já. E daí ela me ensinou e eu comecei a fazer e gostar, porque tem muitas lá, elas entendem, mas é uma coisa que não gosta, que é um troço puxado. Mas no começo dá canseira, né? Mas depois que a gente entra no embalo, só vai. Mas é bom. Porque ali, por exemplo, o dinheiro que a gente faz os fardos e tudo, é para mim, né? Para meu sustento e das outras famílias ali. Ali dentro, né? Tem criança pequena, eu não tenho criança pequena, mas a maioria das partes tem, de filho de menor. Então ajuda pra gente, pra renda, né? Dona Ana, e o que esse trabalho significa para vocês ali na associação? Fale um pouquinho sobre a associação. Quando você fala em trabalho, eu levo muito a sério, porque uma coisa é querer trabalhar, outra coisa é trabalhar sem vontade. Quando eu acordo, eu faço a minha oração e peço para Deus. Porque a gente tem muitos empecilhos, até nos horários de trabalho, que é muito importante. Se a gente quer ver o resultado, a gente tem que ter um pouco de força de vontade também. E eu, como recicladora, eu me acho muito importante no meu papel, porque eu não estou só ganhando o meu sustento, como eu estou ajudando a sociedade. E esse material que está sendo separado nas associações, ele é um material que poderia ter sido jogado fora no lixo, ele vai ser reaproveitado. Isso é muito importante. Olha, eu queria que as pessoas tivessem mais, vissem mais, tivessem mais, assim, visibilidade da importância que é o material reciclado. E, na verdade, existe toda uma contribuição social do trabalho que vocês fazem, que vai muito além do que a gente pode perceber. Não é só a reciclagem, é a questão de responsabilidade social, sustentabilidade, reutilização do que para nós muitas vezes vai fora. As meninas acabam utilizando esse material e acabam ajudando o nosso planeta de uma certa forma, né? E eu acho importante ressaltar algum dos cuidados depois, posteriormente, que as pessoas podem ter quando não vão mais utilizar esses materiais para facilitar quando esse material chega para vocês fazerem o processo de reciclagem, né? Outro ponto importante, né, que a dona Carmen e a Ana colocam, é que esse trabalho vai muito além da coleta desses materiais, muito além da reciclagem. É a questão das mulheres, né? É um grupo basicamente feminino que se torna mais poderoso, ele se empodera no momento que ele vai trabalhando e vai entendendo a importância desse trabalho, não só para a sociedade, não só para a família de vocês, mas para toda a comunidade. Vocês são um exemplo de guerreiras, de buscar esse cuidado das famílias, das crianças que estão ali, de não deixar o lixo jogado em qualquer lugar, entendeu? Então, eu considero esse trabalho de vocês de fundamental importância, não só para a comunidade lá do Pôr do Sol, mas ele reflete como uma onda em todas as comunidades que estão ali. Então, vocês são um exemplo
para todo mundo que está lá. Eu acho que isso é fundamental do trabalho de vocês, que vai muito além dos materiais recicláveis. Eu gostaria de ouvir das alunas. Nós temos uma grande inserção hoje dos nossos alunos também neste projeto, né? Que na realidade é um grande projeto de ensino, de pesquisa e de extensão. Ouvir um pouco de como vocês estão vendo essa proposta de trabalho e o que isso vem agregando para a vida de vocês. Bom, eu acho que esse trabalho das recicladoras é um grande empreendedorismo na saúde, porque o enfermeiro, a enfermeira ou qualquer profissional dessa área não pode se limitar somente ao paciente em si, mas também ao ambiente que ele vive, que ele participa. E elas são as grandes gestoras também nesse sentido global de preservação do meio ambiente, mas também da saúde. Porque quando cuidamos do ambiente, também cuidamos da saúde, tanto de quem participa desse ambiente, como de quem pode, porventura, entrar em contato com esse ambiente. Então, o trabalho delas também no sentido da saúde é fundamental para todos os da comunidade, da região onde elas convivem, e elas têm essa repercussão que elas fazem esse trabalho lá no Alto da Boa Vista, mas com certeza ele repercute aqui no centro e nas outras áreas de Santa Maria. Isso. Eu acredito que nós, como acadêmicos, e eu, como bolsista de um projeto que trabalho junto com elas, eu encontro uma forma de empreender em um ambiente que já é empreendedor por si só. Além disso, a gente encontra nelas também uma força de vontade, uma garra muito feminina, como a professora Marta falou, e isso nos leva a pensar que esse grupo de mulheres é muito, muito mais forte do que a gente consegue imaginar. Eu que convivo com elas assim semanalmente, diariamente, a gente vai lá e faz projetos e faz ações. Eu encontrei nelas uma família, amigas, e trouxe isso, então, para a enfermagem, para o curso que eu faço. E acredito que, além de empreendedoras, elas são guerreiras e que merecem ser muito mais valorizadas pela sociedade, né, pelo trabalho que fazem, e que esse trabalho, além de ser valorizado, ele seja expandido de uma certa forma e que seja sempre lembrado por essas pessoas que o fazem. Bom, eu como acadêmica da nutrição, foi na disciplina de metodologia com a professora Dirce que a gente teve essa oportunidade de se inserir nesse meio. Eu acho que isso contribui muito, tanto para o nosso crescimento pessoal quanto profissional, porque querendo ou não, a gente sai da nossa zona de conforto, sai daquele paciente que a gente está acostumado a trabalhar ou na clínica ou no hospital e vai para outra área. Isso colabora muito tanto para o nosso crescimento pessoal como profissional, porque a gente consegue passar o nosso conhecimento para outro tipo de público e trabalhar com esse público e aprender muito com eles, porque elas passam muito conhecimento para a gente, e é um conhecimento que a gente, assim, na universidade, às vezes não tem a oportunidade de conhecer, mas que a professora proporcionou, e isso agrega muito valor tanto para nós, e a gente espera que agregue valor para elas também. Isso que tu coloca é tão importante, essa questão do que a gente vai para ensinar e muitas vezes aprende. E a exemplo desse projeto que a irmã Dirce tem já há um certo tempo desenvolvendo lá no Pôr do Sol, existem outros projetos que o Centro Universitário Franciscano ele proporciona na região oeste do município, que é exatamente isso. Quando tu vai com os alunos dos diversos cursos, não só da área de saúde, mas enfim, essa interdisciplinaridade de praticamente todos os cursos daqui da instituição, onde a gente muito aprende com a comunidade, né? Utilizando essa técnica do vamos sair dessa zona de conforto, vamos lá ver o que a gente está vendo na teoria. Então, essa troca entre ensino, pesquisa e extensão, que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população e para a formação de profissionais que sejam cada vez mais empreendedores, como a Flávia falou, mais comprometidos, responsáveis e atendam a população conforme tanto que a gente tanto fala em sala de aula, né? Os princípios e diretrizes básicos do SUS, a questão da universalidade, da integralidade, da equidade, que eles são todos muito respeitados num projeto como esse das recicladoras. E eu penso que a Unifra tem isso muito forte. Essa questão do realmente a gente ir até a comunidade nos diferentes espaços, não só levar, como disse a Marta e a Larissa, mas realmente ir lá e aprender com as pessoas, trocar experiências, trocar conhecimentos.
E até eu me perguntava, o que a gente aprende com essas senhoras cada vez que vamos? Hoje de tarde nós temos uma grande ação, nós vamos inaugurar o nosso brechó lá da associação, teremos um grande momento, né, de confraternização dos alunos com as senhoras. E eu me pergunto, o que a gente aprende, né, com este grupo de senhoras, com este trabalho? E eu acho que ele não se esgota na questão do conhecimento científico. A gente percebe que ali elas trabalham de forma familiar, como disse a Betânia, elas criaram um vínculo familiar muito forte e onde praticamente no dia a dia elas se revigoram, né? Se fortalecem, se animam para essa caminhada. E eu perguntaria para elas agora, o que vocês aprendem dos alunos e professores? Essa troca que tem professor e reciclador, eu chamo de troca, porque a gente aprende muito com eles. Porque a gente tem o nosso dia a dia, que é separar material reciclado, fazer fardo, é a rotina. E quando as meninas vão lá, eu principalmente recebo ela de braços abertos. Porque eu aprendi uma coisa, eu não sou melhor que ninguém. Então eu acho que é uma coisa muito boa quando a gente vê alguém que se volta para a gente, alguém que se disponibiliza a ter um tempo para olhar para a gente, porque a gente vê que a gente se sente bem. Então, é muito importante o trabalho da irmã Dirce, da professora Dirce, então, e das meninas também, o grupo da Betânia, da Flávia, da Adriane, da Betina. Então, eu acho que é isso aí, é uma coisa assim que não tem preço. Eu fico muito feliz de poder participar, de ser assim, saber que eu estou sendo útil para alguma coisa. Isso que tu coloca, Ana, é tão bonito, essa questão da troca, né? E de todos compreendermos que ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos humanos. Eu acho que esse é o maior aprendizado de projetos como esse, né? Quando os alunos percebem que muitas vezes vocês não ganham fortunas lá. E o quanto isso é importante para a vida de vocês. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, que tem muito essa coisa das vezes o ter está sendo mais importante do que o ser, vocês trazem isso à tona. É muito mais importante ser do que ter, né? Então, e vocês passam isso para os alunos com grande sabedoria, porque o que mais a gente ouve desse projeto é isso. Como é bacana ir lá nas recicladoras e entender a importância daquele trabalho para aquelas mulheres, para aquelas famílias, porque muitas dessas mulheres, sim, tocam as suas famílias como as grandes guerreiras, tocam sozinhas, cuidam dos seus filhos praticamente sozinhas, e essa união do grupo faz a grande família. E não só do grupo de vocês, mas do grupo com os alunos, com os professores. Isso é uma grande diferença para a formação profissional de todos nós. E não deixa de ser uma estratégia de cuidado em enfermagem, né? A gente fala tanto, mais um local de atuação que amplia essa participação do enfermeiro nos cenários de prática. E a importância de estar junto com a comunidade, vendo. Tenho certeza que os seus alunos não tivessem essa oportunidade de inserção nessa associação com as recicladoras, eles não conheceriam a realidade e daí não tem como criar estratégia se a gente fica dentro da universidade só estudando. Agora, estando junto com as famílias das recicladoras, com elas no ambiente de trabalho, aí sim, é um potencial para a enfermagem, criar estratégias de cuidado e a partir disso ajudar a melhorar o ambiente delas por meio de um melhor viver saudável, né, nos processos delas de vida. Então, a importância desse projeto e de se ter essa oportunidade na universidade, né, desde a graduação, acho que isso é algo único no processo de ensino-aprendizagem, a vivência que vocês têm a possibilidade de fazer. Quem sabe vocês contam um pouco para a gente quanto que vocês ganham mais ou menos por mês, como vocês vivem com o que ganham? Esse mês a gente pode dizer que a gente está de parabéns. Por quê? Porque esse mês deu um pouco mais do que a gente esperava. Desde o mês passado, mês de outubro, já deu 400, quase 500.
esse mês deu 460. Para quando a gente recebia, às vezes, 230, 240 reais por mês, já deu um avanço bem grande. Então, eu acredito que é um servicinho de formiguinha, ele vai devagar, mas eu acredito que bem em breve a gente já está conseguindo algo mais. E como vocês se organizam com o que ganham no mês? Tá difícil, irmã. É aquela coisa, né? Tem colaboradoras lá que contam com esse salário para manter a casa, que é o caso da Carmen, né? A Carmen, ela tem só essa renda, então ela se organiza, acho que até se organiza muito bem, mas não é fácil. De dar 30 dias para chegar no fim do mês. Talvez um outro questionamento agora que a gente poderia estar discutindo e ampliando um pouco mais, de que forma a comunidade em geral, a sociedade, cada um de nós poderia contribuir de forma mais efetiva para se engajar nessa luta das senhoras? Né? A gente sabe que realmente é um trabalho altamente edificante, já foi dito, de grande responsabilidade social, né? E que muitas vezes passa tão despercebida aos nossos olhos. E não se trata aqui em trabalho melhor, não é porque eu sou professora aqui que o meu trabalho é melhor que o trabalho da Carmen e da Ana que trabalham, né, na reciclagem. E como perceber, como dinamizar isso e talvez valorizar mais nas nossas casas, em nossos ambientes, aqui mesmo na universidade. Que estratégias, talvez, como disse a Camila, a gente poderia estar discutindo, ampliando? Quem sabe a gente fala um pouco sobre isso? Eu diria que a população em geral teria que ter todo esse cuidado, porque é horrível quando a gente pega uma garrafa e tem um vidro desprotegido, quebrado, e a gente inclusive, corta tu tá um com a mão dedo, machucada. corta uma mão, ou uma colega já cortou o pé, levou pontos, foi saturado. Então, é por aí. O cuidado que deve ter na hora de separar o material reciclado. Gurias, é muito importante. Eu acho que outra coisa é lavar os materiais também, né? Sim, esse lavar vai do tempo, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo, né? Mas aí sim. A gente entende que a gente está lá para separar. Mas eu diria assim que tem que ter consciência, porque a maioria das pessoas não tem consciência do material reciclado. Eles misturam lixo com material reciclado. E não vai só para a nossa associação, vai para outras associações também, que correm esse risco também. As agulhas, as seringas. Seringa, a gente encontra seringa no meio. Tem muita coisa. Olha, assim, teria que ser uma consciência bem maior da população, assim, ver realmente o que é o material reciclado. Separar. Já deixar o lixo para um lado e o material para o outro. Até porque recebendo essa quantia, dificilmente se tem como comprar materiais que protejam vocês do risco de cortes. Isso pode transmitir doenças, então assim é importante. Salgadinho. Tem Assim, que sacode. dar o microfone. Esse de salgadinho, assim, quando faz barulho, né, que vem dentro do café, daí esse já não é lixo. E vem muito, né? Agora, de tanto ela falar, aí agora tá vindo mais limpo o material para nós. Mas vinha muito lixo, vinha mais lixo que material. Vinha até com fralda, assim, descartável. Isso é importante, Betânia. Sim. Falta a conscientização das pessoas também para entender que esse trabalho elas não fazem só por elas. Que esse trabalho elas fazem por elas e por toda a população, porque na real elas estão trabalhando com uma coisa que foi nossa em algum momento, né? O material que chega para elas, chegou nelas por quê? Porque nós descartamos em algum momento. Então aquele material foi nosso alguma vez. Então eu acho que essa conscientização da população seria em ajudar nesse processo. Até porque esse material que está sendo reciclado é um material que esteve na nossa casa, é um material que a gente poderia ter reaproveitado e não reaproveitou, descartou, e que é o trabalho que elas fazem, o reaproveitamento. Então, a conscientização das pessoas nessa parte de ajudar nesse processo, porque esse processo a gente faz parte dele também. É só a pessoa cuidar, se quando você mandar um material para nós, não vem muito lixo. De tanto ela falar, e assim, daí agora tá vindo até limpo o material.
Mas antes a gente ia para a esteira ali, tirava quantidade de lixo. Isso. E de que forma a gente poderia, talvez, de forma um pouco mais enfática, o que a gente poderia pedir para a comunidade? Alguém teve uma ideia? Dizer para a comunidade, olha, vocês são muito importantes, a separação é fundamental, esse cuidado é fundamental para a nossa saúde, para o nosso ambiente. Qual é essa relação, se a gente se perguntasse, que relação tem essa reciclagem com a nossa saúde, a saúde da nossa comunidade, o ambiente em que nós vivemos? Não fica muito melhor a gente ver um ambiente bonito, um ambiente limpo? E por outro lado também, como é triste quando a gente vê lixo no chão, né? Então me parece assim que é um princípio básico e educativo que deveria começar por todos nós, né? Dentro da casa, como disse a Betânia, aqui na própria Unifra, nos ambientes. Quem gostaria de colocar alguma ideia nesse sentido? Posso? A Flávia, depois você. Eu acho que nesse sentido, como o material é reciclável, eu acho que também aos poucos, cada um de nós, a população, nós temos que começar a nos reciclar no sentido da forma que nós vemos esse material que chega até nós. Porque hoje, como nós vivemos numa sociedade que há muito produto e material descartável, que para elas é o material reciclável, nós temos que também ver que essas pessoas têm um grande trabalho e que esse material, como elas dizem, não é um lixo. É algo que vai retornar de novo para nós de uma forma limpa, como nós adquirimos anteriormente. Então, se desde o momento que eu adquiro um produto, eu tenho essa consciência que eu tenho que, como elas disseram, limpar, saber discernir o que é uma coisa, o que é outra, esse processo vai ficando mais eficiente e as coisas vão melhorando para elas, que dependem desse material para a sobrevivência, e para a população em geral, que também gosta, como a professora disse, falou, de ter um ambiente limpo, que promova a saúde, lazer, bem-estar. Então, acho que se a gente começar, quando despreza esses materiais, não achar que é simplesmente um lixo que não tem mais importância e que eu tenho que largar num lugar para não ficar na minha casa. Porque esse material vai ir para algum lugar. Então, eu não posso pensar que eu quero me desfazer. Eu tenho que pensar que eu tenho que possibilitar que esse material chegue no lugar certo, para que tenha a utilidade certa e possa de novo retornar para a sociedade da maneira certa. Porque o que nós vemos é essa falta de consciência que se joga nos rios, se joga na rua, se joga nas encostas, nos matos, porque a gente acha que eu tenho que tirar da minha casa, da minha vista, e não pensar para onde ele vai. Se ele está fora do meu alcance, eu já fiz a minha parte, mas não é assim que tem que ser. Eu acredito que seria importante para quem está nos assistindo, né, pensar assim, como que eu posso ajudar essa associação, onde que eu posso deixar material reciclável. Então, eu não sei se teria um local ou um telefone para contato, seria importante deixar, eu acho que esse é o momento, porque quem está nos assistindo tem material reciclável em casa que gostaria agora de entregar para a associação. E como a gente vai ter que ir encerrando o nosso programa, eu gostaria agora que a Ana nos deixasse uma mensagem para nós professores, alunos, enfim, para toda a comunidade aqui de Santa Maria, que nós amamos tanto, que queremos ver crescer sempre mais, uma cidade bonita, cuidada, limpa e com muita saúde. O que você poderia dizer para nós? A mensagem que eu deixo é que sem as pessoas que doam material reciclado para nós não somos ninguém. E assim eu queria dizer que mais uma vez nós temos de parabéns, porque quando você fala da professora Dirce, que já faz 3 anos que ela nos acompanha, fechado lá no Nova Santa Marta, eu aprendi um pouco mais do que eu sabia e o que eu não sabia, eu aprendi com ela. E as meninas, as alunas também estão de parabéns, porque, como eu já disse, só no elas doarem o tempo delas para nós, isso aí já é uma grande coisa. Eu diria que estamos todas de parabéns para discutir esse tema, que é um tema tão importante e muitas vezes esquecido, né? Hoje se ouve falar muito mais, mas
um tempo atrás a gente ouvia falar muito pouco. Então eu penso que esse é o recado da Ana, né? Que a gente valorize, que a gente saiba olhar para o outro e que a gente comece por nós mesmos. São as atitudes ou as pequenas atitudes lá na nossa casa, lá no dia a dia, que podem transformar a nossa cidade numa cidade maravilhosa, não é isso? Então, com isso, nós fechamos o nosso programa de hoje, agradecendo em especial as nossas convidadas, a Ana, a Carmen, agradecer as nossas alunas, sempre muito dispostas para estarem aqui conosco, as professoras, e dizer que nós estamos engajadas nessa luta. E convocamos, então, toda a sociedade a pensar, a refletir conosco e talvez, se possível, também mudar algumas atitudes dentro das nossas casas. Muito obrigada.